Okidoki, pessoal, bem-vindos a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou a Milene, eu sou a Bootcamp Manager com muito orgulho dessa turma linda. Mas antes de começar, queria... Onde que está a minha apresentação? Aqui. Estamos reunindo hoje para celebrar o último dia da turma, o 1369. É a nossa segunda turma de Data Analytics no Brasil, então estamos com muito orgulho. E, basicamente, é o dia da apresentação dos projetos finais. Essas pessoas que estão aqui, 9 semanas atrás, estavam totalmente iniciantes nessa área de análise de dados, e hoje, das 2 últimas semanas, eles trabalharam num projeto de análise de dados, eles vão apresentar para vocês. Mas, antes disso, um pouco mais sobre a nossa escola, Le Wagon, que simplesmente é a melhor escola de treinamentos de tecnologia do mundo, e eu não sou a pessoa falando isso, os estudantes estão falando isso. Você pode ir nesses websites de avaliações de escola, SwitchUp, Course Report, e você pode ver que o Le Wagon sempre está ranqueando primeiro. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Inicialmente estamos uma escola francesa, como o meu sotaque, e agora estamos em mais de 45 cidades ao redor do mundo. No Brasil, estamos no Rio, em Brasília, em São Paulo. E o lado legal dessa comunidade é que desde que você entra uma escola, no mundo inteiro, você entra na rede global. Então, por exemplo, se você faz a escola em São Paulo e está com um sonho de se mudar para Londres, você pode contatar a escola de Londres e ter acesso às empresas parceiras, à rede. É muito legal. E também é uma rede de ajuda, de entretenimento também. A rede maior, a escola maior com a rede mais maior do mundo. Estamos com muito orgulho disso. E temos 3 cursos para quem não conhece: Desenvolvimento Web, Data Analytics e Data Science. Desenvolvimento Web e Data Analytics está para iniciantes. Qualquer pessoa que não está na área pode ingressar. Você não precisa de qualquer requerimento. É só ter curiosidade, motivação, muita motivação, porque é muito difícil. O Bootcamp de Ciência de Dados não está para iniciantes. Precisa um pouco de experiência em programação, já precisa ser super forte de matemática, estatísticas, está um pouco mais avançado. E para essas 2 turmas de desenvolvimento web e data science, temos 2 formatos: meio período de 6 meses e intensivo de 2 meses. Para a data analytics, da turma que vocês vão ver hoje, ainda só temos intensivo de 2 meses, segunda a sexta, 9 da manhã até, sei lá, 6 da noite, talvez mais, às vezes. Mas eu estou com uma informação exclusiva que agora na Europa eles estão testando o formato meio período, então esperamos que próximo ano já vai chegar no Brasil o formato meio período que podemos oferecer para vocês. E se você tem interesse para ingressar nas próximas turmas, temos turmas começando em outubro, mas uma dica: já candidata hoje, esse fim de semana, no máximo, porque já estamos começando em menos de 3 semanas, às 3 semanas, e tem o trabalho preparatório para fazer antes do bootcamp. E eu prefiro que você comece o bootcamp com calma, já que está muito pesado. Então, por favor, candidata hoje para ter 3 semanas tranquilo para se preparar para o curso, e depois você pode começar o curso na paz, porque já se preparou muito bem. Mas isso, estamos aqui para celebrar essa turma linda, trabalhadores, dedicados, super curiosos, cada dia super simpático. E, de novo, lembrando que eu estava iniciante 9 semanas atrás, e estou com muito orgulho chamando o primeiro grupo, Grupo Tiller, com Gabriela, Pedro e Gustavo. Compartilhar minha tela. Está funcionando. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro. A gente vai apresentar aqui para vocês o trabalho final do nosso curso. O meu grupo formado por mim, pela Gabriela, pelo Gustavo, e o nosso trabalho é sobre a empresa Tiller, que é uma empresa de tecnologia do ramo alimentício, e ela é basicamente um ecossistema de soluções que fornece qualquer tipo de solução para donos de restaurantes. E eles estão querendo desenvolver uma ferramenta de análise
para os donos de restaurantes, para que eles possam tomar decisões de negócios de forma simples e fácil. Então, o nosso papel no projeto foi ajudar eles a montar essa ferramenta. Então, o que a gente fez foi basicamente montar um dashboard interativo para que a gente pudesse oferecer isso para eles. Para montar esse dashboard, a gente precisou da ajuda do Power BI, e para a gente transformar os dados, a gente precisou da ajuda do Python e do SQL, BigQuery, tá? Aí pode passar lá para o dashboard. Em todos os dashboards, a gente colocou 3 filtros ali em cima, onde o dono do restaurante pode filtrar o restaurante dele, ele pode filtrar um período específico ali do tempo que ele quer analisar, e ele também pode analisar determinado garçom que trabalha ali no restaurante dele. Então, também tem esse filtro. Nesse primeiro dashboard, nesse primeiro slide, a gente quis mostrar uma visão macro. Então, o primeiro passo para o cara que está analisando ali o negócio dele, para ele ver ali o quanto que ele está faturando mensalmente e quantos pedidos estão sendo feitos ali também no mês a mês. Ali na parte direita também a gente tem os principais métodos de pagamento que estão sendo feitos pelos clientes para a empresa. E embaixo a gente tem ali a quebra do que é receita direta, ele paga na hora, através de dinheiro, cartão, e o que é cashback ou créditos. Então, isso também dá uma noção boa para eles. Se tem que botar alguma política de aumento de cashback ou alguma coisa do tipo. Nesse segundo slide aí, a gente quis mostrar, em média, quantos pedidos estão sendo feitos por hora. Então, com essa visão, o dono ali do negócio ele consegue ter uma noção quais são os horários de pico ali do restaurante dele. Então, ele pode adotar determinadas estratégias ali para trazer clientes em horários que não são de pico, através de promoções ou qualquer coisa do tipo. E ali do lado direito, a gente tem uma análise dos garçons que trabalham ali no restaurante, né? Parte de cima, a gente tem a quebra pelo faturamento. Então, quanto cada garçom ali recebeu de pagamento no atendimento dele. E vocês conseguem ver aí que grande parte não foi informada. Ou seja, é algo que também eles têm que consertar lá no sistema de informação deles. Treinar os garçons de qualquer forma para essa porcentagem reduzir. E na parte de baixo, ele é a mesma análise, só que levando em consideração o tempo de atendimento, né? Então, essa primeira parte é basicamente isso. A Gabi agora vai apresentar para vocês a segunda parte do dashboard. Então, para poder trazer algumas recomendações de pratos, a gente decidiu dividir em subcategorias e categorias, onde a gente dividiu em 10 categorias e 42 subcategorias. Aqui, a primeira visualização, o dono do restaurante consegue ter uma visualização mais geral, onde ele consegue visualizar o total do faturamento, o volume de ordens, e também ele consegue verificar a sua categoria que tem mais retorno, né? Mais faturamento. Que nesse caso aqui ele pode verificar que é o café. E esse scorecard aqui, ele também consegue visualizar o quanto isso representa do seu faturamento total, né? Quanto essa categoria, essa número 1, representa do seu faturamento total. Abaixo também colocamos esse gráfico, onde ele pode visualizar o volume de pedidos por categoria. Então, ele consegue olhar aonde ele está tendo mais volume, onde ele pode focar, ou onde ele também pode melhorar. Também dividimos em um top 3, mas não levando só em consideração o volume de ordens, mas também o faturamento dessas categorias, né? Então, ele consegue visualizar as 3 que têm mais faturamento e quanto cada uma representa do total. Para poder fazer uma análise mais detalhada, a gente dividiu em subcategorias e entre elas em bebidas e comidas. Essa aqui seria a visualização de bebidas, onde ele consegue ver qual é o faturamento total de bebida, quanto ele representa do faturamento total do restaurante, e abaixo ele consegue visualizar qual é o volume de ordem de vendas por subcategoria, e a gente também separou em 2 análises. As top 3 bebidas, né? As top 3 que tem mais faturamento, e as top 3 que tem
três últimas que têm menos faturamento, onde ele pode fazer uma análise de onde ele pode melhorar, ou dependendo do retorno, ele pode até mesmo retirar do seu restaurante, né, devido ao baixo retorno financeiro. Acima também ele consegue ver quanto é o faturamento total desse top 3 e quanto ele representa do total das bebidas, que nesse caso, por exemplo, é 98%, somente essas três bebidas aqui é o total de faturamento desse restaurante. A gente também trouxe separado por comida, onde ele pode analisar cada prato separadamente também igual em bebidas, e ele consegue fazer o mesmo tipo de análise que ele faz em bebida para comida. Agora o Gustavo vai trazer uma análise mais detalhada sobre o Product Trend e o cliente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gustavo aqui. Nesse slide a gente continua com a análise segundo o top 3, dessa vez para verificar o consumo dele ao longo da semana. Inclusive para o cliente poder saber se preparar quando tem mais consumo, para pré-preparo, para estoque, esse tipo de coisa. No segundo quadro, a gente já começa a tratar da influência do quanto o cliente fica na loja. A gente percebe em cima já a divisão entre tempo curto, entre 10 e 20, acima de 20 minutos, que é uma divisão mais de curto prazo para entender, por exemplo, quem é só retirada e quem fica na loja, por exemplo. Aí a gente vê aqui, no caso dessa loja, que aqui tem muito perfil de uma cafeteria, até pelos produtos, a gente vê que a maior parte das ordens são feitas em um período curto. E a tabela permite ver o revenue, o ticket médio e o gráfico para ter uma noção de proporção, de quanto cada tipo de produto representa, tanto no número de ordens quanto no ticket médio. Passando já para o próximo slide, o que a gente tem aqui é uma análise pelo comportamento do cliente. A ideia é ver o perfil do nosso cliente. Então, a gente começa pelo revenue médio por cliente, cada ordem pode ter mais de um cliente, lembrando. A gente tem um número médio de clientes por dia ao longo de todo o período. Você pode filtrar aqui em cima pelo slicer para verificar a média só durante um período específico. E você tem o número médio de consumidores por ordem, para saber geralmente o tamanho da mesa, esse tipo de coisa, e o tempo gasto por cada ordem, o tempo que a pessoa fica no restaurante. Passando a primeira questão, quantos clientes tem por dia ao longo da semana e quanto é gasto por cada cliente. Até, mais uma vez, para o lojista poder se preparar para a quantidade de pessoas que ele vai receber. Aqui a gente faz duas divisões de duration, uma igual ao slide anterior, para verificar pedidos muito curtos contra os demais, e outra aqui fazendo um corte maior nos pedidos mais longos, para o cliente que costuma, um restaurante que costuma ter as pessoas por um período maior, para ele saber essa divisão. E, por último, a gente tem a proporção entre clientes de acordo com o tempo de permanência ao longo da semana. Já indo para o próximo slide, a gente faz mais um deep dive no consumo do cliente, aqui de acordo com o período do mês, que isso pode ser importante para alguns lojistas, por exemplo, gasto, a média de gasto ao longo do mês, esse tipo de coisa. E o gasto do cliente por hora. Então, você vê aqui de 0 a 23. Nesse exemplo, por exemplo, existe um consumo muito maior no horário do almoço. Esse é aquele clássico cafezinho depois do almoço, e isso permite o cliente, por exemplo, verificar quanto ele tem que ter mais atendentes no local naquele período, se ele deveria ter, por exemplo, promoções para pessoas que consomem fora do horário de pico, esse tipo de coisa. Bem, gente, basicamente isso. A gente procurou colocar dashboards que tivessem oportunidade para cada tipo de cliente diferente poder verificar o status da loja dele, quem é o cliente dele, o que ele vende mais, e daí puxar insights de como ele deve reagir a isso. A gente tem clientes muito diferentes, então a gente buscou ser o mais diversificado possível. E é isso. Obrigado. Parabéns, time. Para todos, não esqueça de se desmutar para parabenizar. Senão sou eu. Parabéns, parabéns. Parabéns. Amei. Boa. Eu. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada. Ótimo trabalho. Já vamos chamar o segundo grupo, Prelo, com Victor, Leonardo e Carlos. Está funcionando.
Perfeito, pessoal. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu, o Leonardo e o Carlos vou explicar um pouquinho sobre a Prelo e a nossa análise baseada nos dados que a gente obteve aí para o trabalho final do nosso curso. Bom, então, primeiramente, um pouco de contexto, né? O que é a Prelo? A Prelo é uma companhia, né, especializada em vendas e gestão de second homes, aquelas casas onde as pessoas elas não ficam o tempo inteiro naquelas casas, é uma casa de praia, uma casa de serra, talvez, uma casa mais de férias, e aí você pode adquirir essa casa tanto sozinho como uma venda compartilhada. Então, você compra essa casa com outras pessoas e vocês dividem o tempo de vocês dentro da casa por ano. Bom, e eles atuam em todo o território francês. Qual foi a problemática, né? A problemática que a gente obteve é encontrar as melhores cidades e regiões para se investir, né, dentro dessas segundas casas e alocar os seus consultores de casas para essas áreas para venderem mais. E qual foi o que a gente precisa fazer? Criar um sistema de scoring para essas cidades francesas, ranqueando as melhores cidades ou as cidades de melhor oportunidade de investimento para menores. E a gente precisa de alguns contextos, alguns parâmetros, características dessas cidades para construir essa pontuação de scoring. Bom, então trazendo um pouco só sobre o mercado de imóveis dentro da França, né? A França tem mais ou menos 22 mil cidades onde foram imóveis vendidos no período de 2017 a 2021, onde nesses locais foram vendidos mais de 458 mil imóveis nesse mesmo período, e são cidades extremamente com grandes oportunidades, vem crescendo bastante porque são cidades extremamente atrativas, onde tem mais de 31 mil estabelecimentos turísticos ao redor dessas cidades. E o preço médio de uma casa dentro da França, dentro dessas vendas, é de aproximadamente 718 mil euros. E a grande maioria desses imóveis são casas. Bom, então trazendo um pouco sobre o histórico, ainda mais a gente traz uns dashboards sobre o histórico do mercado de imóveis dentro da França. A gente observa que desde o período de 2017 a 2021, existe um crescimento exponencial no número de vendas, né, de casas dentro da França, onde a grande maioria delas ainda se pertencem a maisons, que eles chamam de casas, né, do que apartamentos, mas os dois têm um crescimento interessante e a gente observa quando a gente fala sobre compra compartilhada e compra sozinha, onde o crescimento é praticamente exponencial de vendas sozinhas e que ultrapassa as vendas compartilhadas ali entre 2020 e 2021. E só para a gente fechar uma caracterização dessa comparativa entre essas datas, de 2017 a 2021, houve uma valorização no valor desses imóveis e praticamente 3 vezes o número de vendas desses imóveis dentro desse período. Bom, né? Baseado no site da Prelo, a gente agrupou as cidades em regiões e vimos que a Prelo atua em regiões metropolitanas, né? Ou seja, regiões que estão no território europeu e que fazem divisa com o território. Percebemos também, né, uma média de valores de casa pelo próprio site, que vai de 400 mil euros a 4 milhões, e que no ano de 2018 existia uma maior quantidade de dados. A partir daí, focamos nossa análise inteiramente no ano de 2018, com essa média de 400 mil euros a 4 milhões de euros, que acabou diminuindo, né, o volume de dados. Botamos essas regiões, né, em um heatmap, como dá para ver aí, para avaliar o foco de vendas. Analisamos que as regiões mais ao sul, né, litorâneas, existe uma maior concentração de vendas. São regiões onde havia uma maior possibilidade de investimento. Botamos vimos também, né, que o número total de casas da França é de 19 milhões, sendo que 62 mil dessas casas elas eram vendidas em 2018, e que a proporção de casas, né, vendidas é de 0,33%, sendo que apenas 2 regiões estão acima dessa média. Para finalizar essa análise de região, vimos a quantidade de segundas casas em relação ao total de propriedades. É possível observar que 10,4% dessas propriedades são segundas casas e que 8% estão vagas, sendo que desses 8% de casas vagas, né, elas podem vir a se tornar segundas casas. Aí, com isso, boa tarde, primeiramente, sou o Leonardo.
E com isso, nós precisamos, depois de analisar que em 2018 seria um ano interessante para se analisar, pois a gente tinha a maior parte e os dados robustos estavam em 2018, a gente começou a analisar também as principais características que tornariam uma cidade atrativa. E com isso, nós normalizamos os dados do nosso banco de dados para que eles pudessem conversar entre eles, e a gente aplicou o método do Z-Score para realizar isso. E na sequência, a gente atribuiu peso às principais características que a gente considerava importante, que seria a porcentagem de segundas casas nas cidades, o crescimento das vendas delas. Então, por isso, elas talvez não apareçam aqui. E esse foram o score e a ordenação das cidades. E como a gente pode ver, as regiões que mais aparecem são realmente regiões mais ao sul da França e muitas dessas cidades próximas do litoral, que era onde a gente tinha os maiores pontos de calor e maior concentração de vendas durante o ano de 2018, isso. Essa aqui a gente trouxe para apresentar a proporção de casas vendidas por cidade. Aqui contém o número de casas, propriedades, na verdade, existentes por essas cidades, e aqui o número de casas vendidas no ano de 2018 dessas cidades. A gente trouxe um comparativo que seria a proporção da França em geral, que foi vendido, e aqui do nosso top 10, sendo quase o dobro a proporção do nosso top 10. E o que a gente pode reparar, que as cidades menores, que seriam essas aqui, elas têm um crescimento muito grande. Então, o tratamento delas com as vendas é diferente. Isso fica mais claro aqui que quando a gente consegue analisar as vendas de 2017 e 2018 do nosso top 10, a gente vê que cidades maiores têm um volume maior de vendas, porém não necessariamente elas têm um crescimento maior em relação ao que já existe na cidade. A gente consegue reparar que aquelas cidades que eu tinha apontado anteriormente, elas têm um crescimento de vendas maior ainda. E o mais interessante é que na França, o crescimento de 17 para 18 foi de 21% aproximadamente. E aqui no nosso top 10, a cidade que menos teve crescimento, que foi Antibes, foi de 72% de crescimento de vendas de um ano ao outro. E a nossa conclusão foi que a Prelo deve priorizar suas operações na região sul da França, se baseando nos indicadores de crescimento das cidades. E esses mesmos indicadores devem ser continuando o monitoramento deles ao longo do tempo, para que a companhia possa cada vez oferecer melhores oportunidades para os seus clientes. E algo que a gente acha interessante é ter um entendimento melhor sobre as features, as características que tornam uma cidade interessante e atrativa, para que também possam ser reavaliadas novas métricas ou ajustá-las para que cada vez a gente possa ter um modelo que entregue melhor a conclusão do investimento para as melhores cidades. E é isso, muito obrigado aí quem está presente. Obrigado, time! Valeu, Bela. Parabéns! Parabéns, galera. Parabéns. Boa. Parabéns. Pô, pessoal, é isso. Trabalho. Parabéns, Parabéns. pessoal. Orgulho. Obrigado, pessoal. Já vamos para o terceiro grupo, Home Exchange, com André, Caio e Carlos. Está funcionando. Acho que já podemos. Já, pode ir. Olá, boa tarde, pessoal. Nós vamos apresentar sobre a Home Exchange. No caso, sou eu, o André e o Caio, que fizemos parte desse grupo. E a Home Exchange é uma plataforma que veio com proposta de valor se tornar a primeira comunidade, né, no mundo de troca de casas e uma alternativa ao Airbnb. Os dados da Home Exchange, os principais, ela está presente em mais de 130 países. A proposta de valor dela, como já foi dita, é realizar a troca entre esses usuários, são os guests, os hosters. Ela tem mais de 100 mil assinantes, e o objetivo de estudo do caso da Home Exchange é porque eles identificavam uma alta taxa de rotatividade, um churn alto.
né, ao longo do período de 2019 a 2021. Então, a gente foi analisar a fundo esses problemas e fomos também verificar algumas oportunidades, enfim, alguns insights que poderíamos tirar para propor soluções. Isso, evidentemente, isso se confirmou, né, quando a gente conseguiu, através da extração e manipulação dos dados, identificar que houve realmente um avanço, né, na taxa de churn rate, ou seja, de pessoas que não renovavam suas assinaturas, passando de 38% em 2019 para 55% em 2020 e 61% em 2021, né? Houve uma grande amplitude aqui entre 2019 e 2020, reduziu um pouco, mas no geral foi uma taxa relativamente alta. E quando a gente vai mais a fundo nesses churns, ou seja, nessa taxa de churn, a gente identificou que a maior concentração, ou seja, que agrupava o maior número de churn, se davam em cima de novos consumidores, ou seja, new customers, né, que estavam fazendo as primeiras subscriptions pela primeira vez. Em relação aos customers mais antigos, os renews, ou seja, aqueles que renovavam, a gente verificava que a taxa tendia a ser menor. E fazendo uma análise ainda por continente, a gente conseguiu verificar que as taxas na Ásia, na África e na América do Sul, elas tendiam a ser até o dobro das taxas na América do Norte, na Oceania e até mesmo na Europa, né? Perdão, houve um erro técnico aqui. Carlos Grata, foi interessante, gente, Caio aqui. Vou continuar um pouco do tracejar dessa história, falando um bocado mais sobre o Revenue Overview. A gente tem aqui de forma bastante congruente essa queda com relação ao revenue total de 2019 a 2021. Nos últimos 2 anos aí foi uma queda um bocado menos brusca, mas no próximo slide a gente tem análise com relação aos continentes em Europa, América do Norte e Oceania, que são os nossos maiores continentes com relação à relevância de revenue. Europa e Norte América são os principais, nós temos cerca de 94%. América do Sul, Ásia e África são mercados que acabam sendo bastante fracos para o overview geral desse negócio. Um ponto importante que é interessante é que os novos usuários, como esse visual aqui da parte esquerda, eles acabam trazendo maior valor, esse valor em US dólares. Próximo. Power BI está pensando. Foi. Para fazer essa análise, nós pegamos os indicadores dentro da nossa jornada de usuário, usuários com atividade de exchange, que são as atividades de troca que eles têm com relação aos seus imóveis, em atividade baixa até uma atividade alta, atividade baixa sendo ela de 0 a 10 por ano, atividade alta acima de 50, e nós traçamos a probabilidade desse usuário churnar. Churn, que seria esse usuário a gente perder esse revenue direto que ele tem. Logo, usuários com menor atividade, sendo ela de 0 a 10 por ano, tem ali uma taxa ali acima de 50%, chegando a 61% de probabilidade de churn. Próximo. Tendo isso em mente, a gente consegue separar a partir de usuários ativos ali com nível de low activity, logo eles são usuários que a gente tem uma ação imediata que é requerida, tanto em departamento de marketing, quanto para o nosso geral em CRM, que a gente precisa ter esse reinforce dessa Unique Selling Proposition, que é o valor que essa marca consegue atribuir para esse usuário, porque no final do dia acaba sendo mais caro se a gente perde ele para o nosso custo de aquisição final. Uma segunda hipótese também, a gente consegue compartilhar esses updates de comunidade para trazer esse valor, e em último caso a gente envia promoções, que mesmo aí tendo um custo menor do que o custo por aquisição em campanhas diretas, ele acaba tendo mais lógica no processo de finance. André? A gente também achou que fazia sentido a gente montar um modelo de machine learning, né,
que nesse caso aqui é um Gradient Boosting Model, que ele basicamente prevê um resultado binário, 0 sendo churn, 1 sendo um Customer Retention, né? E aí a gente avaliou o modelo usando a métrica do ROC, que é 0,78, 1 sendo o modelo perfeito, então o modelo ele tem uma performance boa. E a gente teve 3 principais insights desse modelo. O primeiro foi o grau de importância que cada variável no usuário tem, né? Então a gente consegue ver que o modelo também ele bate com os dados anteriores que a gente tinha. Por exemplo, aqui, ele mostra que o First Subscription é um variável muito relevante para prever o churn, que é o que a gente tinha falado lá do churn ser muito mais alto quando é um novo usuário, né? Então, o modelo bateu muito bem com os nossos dados. O modelo também, ele prevê o churn do usuário. Então, é muito importante, é muito legal a empresa pôr o usuário lá, os novos usuários, e o modelo vai trazer a probabilidade de aquele usuário churnar, e aí isso pode trazer mais relevância para cada usuário. Ele também trouxe o top 5 usuários mais prováveis de churnar e os top 5 menos prováveis de churnar, e faz sentido para a empresa olhar a correlação entre esses dois sets de usuário para achar mais trends ali. Próximo. E para dar um wrap-up aqui na apresentação, a gente tem umas últimas recomendações. Primeiro, a gente tem o problema do churn, a gente já mencionou sobre isso, e a gente claramente viu uma discrepância enorme entre o churn de novos usuários versus usuários recorrentes, né? Então, a gente acha que fazer um onboarding faz muito sentido, né? Então, criar um sistema de vídeo de tutorial, sessão Q&A e um live chat support faz sentido para aumentar o onboarding e diminuir esse churn de novos usuários. A gente também acha que fazer uma estratégia para aumentar a retenção local também faz sentido, porque a gente também tem uma discrepância enorme entre o churn de, por exemplo, a África e a América do Sul de 60%, versus a Europa, que estava ali entre os 30% e 40%. Então, fazer uma estratégia de retenção local, onde a gente pode fazer, a gente pode ajustar a moeda do país, que a plataforma não tem isso ainda, fazer um customer support local ali da língua do país, acho que faz sentido. Para estabilizar a receita, a gente tem 2 recomendações para a empresa. A primeira é fazer uma growth strategy para os core markets. A gente conseguiu ver ali, o Caio mostrou para a gente que 99,4% da receita da empresa vem da Europa e da América do Sul. Então, o que a gente acha que faz sentido é capitalizar nessa métrica e fazer um upsell, né? Então, hoje a gente só tem uma subscription de 149 euros, então a gente acha que faz sentido nesses 2 continentes fazer uma subscription a mais de 300 euros, com mais features, obviamente, mais benefícios para o cliente, mas fazer esse upsell nesses 2 continentes específicos. A gente também acha que faz sentido criar um ecossistema de programa de afiliado, né? Porque a gente viu que o nosso churn é muito mais baixo para consumidores que já estão com a gente há muito tempo. Isso comprova que a gente tem um loyal customer base, né? Então, capitalizar nisso, criar um programa de afiliado, onde cada subscription que o nosso consumidor vender, ele ganha 20 euros recorrente de cada subscription. Então, isso é o nosso próximo growth strategy. E para o futuro, o que a empresa deve olhar é, de novo, olhar aquelas importâncias de cada variável do usuário, que é muito importante isso, que o modelo trouxe para a gente, e, de novo, aplicar o modelo para os novos usuários que estão vindo para a plataforma, para prever o churn desse novo usuário e ver quanta importância a gente tem que dar para eles, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Parabéns. Boa. Parabéns. Boa, rapaziada. Bonzão, bom demais. Orgulho. Ok, pessoal, já estamos no 4º grupo e já vou chamar o grupo Neobank, com João, Renata e Rafael. Funcionando. Olá, gente. Então, o grupo do Neobank é João Rosseto, Rafael Rame e Renata Oliveira. O Neobank, só um segundo, gente, perdão, só garantir aqui. Aqui. O Neobank, ele é um neobank famoso mundialmente, e isso é devido a ser um dos primeiros a remover a taxa a taxa em cima de pagar com moedas estrangeiras.
Aqui. O objetivo do nosso trabalho foi entender o perfil de utilização do usuário e determinar quais são considerados engajados para entender e avaliar a retenção e o envolvimento dos usuários. Outro objetivo é gerar insights acionáveis que ajudarão a Neobank a impulsionar o crescimento dela e reter mais usuários e se estabelecer como líder no setor. Opa! Aí a gente vem aqui com um overview, né, dessa tabela de transações que a gente teve. Essa dataset que a gente teve foi do ano de 2018, em janeiro, até 2019, em abril. E a gente contou apenas as transações que foram completas. E a gente teve um total de 19 mil usuários, 19.400, foram quase 3 milhões de transações, 2,6 milhões, e quase 150 milhões de valor, né, transitado nessas transações. Aqui embaixo, a gente tem um gráfico para demonstrar que, na Europa, a gente tem a grande parcela dos nossos usuários, quase 100% na Europa. E aqui na direita, em cima, a gente tem a distribuição desses usuários acerca do plano deles. E a gente vê que a gente tem 6 planos, porém, 92% dos usuários eles estão dentro do plano padrão da plataforma. Aqui embaixo, a gente tem, relacionado ao plano, a quantidade de transações e o valor em dólar. E a gente vê aqui que, proporcionalmente, o Premium ele tem um valor de transações bem alto, né? E a quantidade de usuários dentro desse plano é pequena. E aí a gente segue para os detalhes de uso do produto. E a gente vê que o produto ele tem sido usado mais entre pessoas, usuários, né, dentre os 20 e 50 anos, sendo 85% da plataforma, no total. E aqui a gente tem os produtos que esses usuários usam. Eles pagam cartão, fazem transferências, usam top-up, exchange, ATM. E a gente vê que, dentro desses produtos, 95% eles estão usando card payment, transfer e top-up exchange. E isso daí vai ser relevante para a nossa análise do produto mais para frente, que a gente vai analisar os usuários engajados. Aqui na direita, a gente tem os novos usuários no período de 2018, que foi o período em que a gente estava tendo usuários entrando dentro desse dataset. E a gente vê uma gradação aqui, subindo bem gradualmente, até dezembro, onde a gente tem um boom. A gente tem oscilações aqui em fevereiro e abril. E agora com a Renata. Bom, então a gente analisou a retenção desses clientes durante o ano de 2018. Então, a gente analisou de janeiro até aqui, dezembro. Então, no primeiro mês aqui, que a gente tem a análise completa do ano, o 100% representou 778 clientes que, em janeiro, começaram a utilizar esse serviço. E a gente termina com 53% deles que continuaram usando até dezembro esse serviço, representou 416, né, clientes que se mantiveram ativos durante todo esse período de análise. A gente consegue ver aqui que tem um padrão, né, que vai se repetindo aqui, de manter, ao final da análise, 50% dos clientes que começaram utilizando e que continuaram utilizando o serviço. Pode passar, por favor. Então, a gente queria ver quais eram esses clientes que eram mais engajados. A gente fez uma métrica para calcular isso. Então, o nosso baseline foi a mediana da quantidade de transações por produto. A gente usou aqueles 4 principais que o João indicou ali no começo, né, que seria o card payment, a transfer, top-up e exchange. A lifetime do cliente, que seria a data máxima da base e a data de registro do cliente. E se a lifetime vezes a quantidade de transação por produto fosse maior do que a baseline, ele seria
um usuário engajado. Só levando em consideração que a gente fez uma baseline separada para os 4 tipos de produtos que a gente definiu como os principais. Então, dos usuários engajados, 40% da nossa base, 7.890 clientes, foram os que se encaixaram nesse perfil de engajados. Então, aqui nesses 4 produtos, né, que são os principais que a gente está analisando, eles, de fato, eles têm um uso dos produtos proporcionalmente e representativamente maior do que os que não são engajados. E aqui na nossa análise por país, então, 32% dos nossos clientes, eles estão na Grã-Bretanha. Desses 32%, 20% eles não estão engajados, não são desse range de clientes que foram os engajados. Então, aqui é uma oportunidade de negócio também, já que a gente tem uma parcela grande de clientes nesse país, engajar esses clientes. E aqui na análise por plano, né, o Standard ele representava 92% dos clientes, aqui a gente tem 58% praticamente dos clientes que não estão engajados também, e no Premium e no Metal, que proporcionalmente, né, eles movimentam uma quantidade grande de receita proporcionalmente, porque eles são uma pequena parcela da nossa base de clientes, para a quantidade de receita que eles movimentam, grande parte deles se encaixa nesse perfil de clientes engajados. Bom, gente, boa tarde. Vou continuar com a nossa análise. Então, para finalizar nossa apresentação, foi notado com a explicação da Renata uma relevante retenção inicial para cada cohort na nossa matriz de retenção, que é super normal para qualquer lançamento de plataforma nova no mercado. Porém, também ficou visível para nós que houve um declínio consistente na retenção ao longo dos meses. Embora isso seja comum, merece uma investigação mais aprofundada dos times responsáveis. O lado positivo é que, após esse declínio, a retenção se estabilizou, o que aponta para um engajamento de longo prazo para os usuários que decidiram ficar na nossa plataforma, né, conosco. Ainda nesse contexto, nós também percebemos a necessidade de algumas estratégias de reengajamento. E, com isso, nós fizemos algumas recomendações para alguns times específicos. Pode passar aí, por favor, João. Próximo. Vamos lá. Para a equipe de produto, essa forte retenção inicial é um sinal positivo, mas o declínio subsequente sugere a necessidade de adicionar mais valor contínuo aos nossos serviços. Então, alguns KPIs que poderiam entrar, que poderiam ser sugeridos para atuar nessa área, seria a taxa de ativação, a taxa de conversão de funil e o lifetime value. Quanto à equipe de marketing, o número significativo de usuários inativos exige uma avaliação mais rigorosa. Então, fica para sugestão uma maior investigação no impacto de diferentes campanhas e também implementação de alguns KPIs como o Customer Acquisition Cost, que é o CAC, o Return on Advertising Spend, e o NPS, que é o Net Promoter Score. Agora, para o time de CRM, o que a gente sugeriu seria uma implementação de automações que segmentam os usuários com base no engajamento. Isso pode ser uma maneira mais eficaz de fornecer conteúdo mais relevante na nossa plataforma. Além disso, um monitoramento mais robusto do ciclo de vida do cliente também seria o ideal. E para encerrar nossa análise, a gente entende que a sinergia entre os departamentos não é apenas um plus, mas sim um requisito essencial para o sucesso de qualquer estratégia de retenção. Então, o trabalho conjunto possibilita não apenas melhorar a satisfação do usuário, mas também otimiza o engajamento a longo prazo. Portanto, a colaboração entre os times deve ser vista como uma alavanca estratégica, vital para maximizar tanto a retenção quanto o engajamento do cliente. Muito obrigado. É isso. Obrigado, gente. Parabéns! Boa, boa. Obrigada. Ok, o próximo e último grupo já está pronto, então já vamos com Gabriel, Carol e Mateus.
Tá por aqui? Fala, pessoal. Fizemos aqui uma análise do Job Teaser, né? O grupo é composto por mim, pela Carol e pelo Matheus. O que é o Job Teaser? O Job Teaser é uma plataforma que conecta estudantes recém-graduados ou próximos a se graduarem a empresas parceiras. Isso é feito por meio de um algoritmo que eles criaram que identifica os 20 estudantes ali mais aptos a preencherem aquela função ali oferecida pela empresa, né? E após o estudante demonstrar interesse e tal pela posição e a empresa aprovar, ele é de fato contratado. Qual o maior problema do Job Teaser? É um baixo índice de aprovação, tanto por parte dos estudantes, quanto por parte das empresas. E a gente trabalhou nosso report para mostrar essas análises e as soluções para isso. Aqui a gente tem o mapa do Job Teaser, a rede de influência aqui. A gente vê que principalmente se concentra na Europa, né? A maior parte das escolas. A gente vê que na França tem quase 2.000 escolas, né? No total de 4.000 escolas, né, mundialmente. A gente vê aqui que temos um total de 377 mil estudantes, e nos quais só 691 foram de fato aprovados ali, conseguiram um emprego. Uma taxa bem pequena, né, 0,2%, né, do total. A gente consegue ver que nesse funil são 4 etapas, né, até o estudante ser de fato contratado. Ele precisa botar o currículo dele na plataforma, né? Após ele colocar o currículo dele na plataforma, o robô vai identificar o estudante, que ele considera mais apto ali, né? E vai fazer listas, né? E, enfim, se o estudante demonstrar o interesse, né, na lista e a empresa também demonstrar interesse, de fato ele é contratado. E a gente vê aqui que nesse funil, a partir da parte da lista dos estudantes criados pelo robô, existe um desinteresse bem grande aqui, né? Apenas 49 mil listas, 10 mil só estudantes interessados, né? Muito pouco. E a Carol vai ilustrar melhor para a gente isso nos próximos slides, aí, esse desinteresse. Passa para mim, por favor. Bom, a gente verifica então aqui sobre o interesse dos estudantes. A gente vê que na nossa base, 76% dos nossos alunos não têm interesse nas listas onde eles estão incluídos. E desses 76%, quase 60% é de timeout. Isso nos leva a crer que... O que é esse timeout? Né? Esse timeout é quando o aluno ele não interage com a plataforma e ele não diz para a gente se ele está interessado ou não naquela vaga. A gente tem 2 sugestões aqui para o nosso cliente, que é, primeiro, aumentar esse timeout, que hoje é de 3 dias para 4 dias, e segundo, a gente tem um outro canal de comunicação com o estudante, que hoje é só via e-mail. Então, a gente teria um segundo canal de comunicação com o estudante, que seria através de um SMS, por exemplo, ou a cada 24 horas depois que esse aluno é incluído na vaga, ele ter um aviso novamente que ele foi incluído nessa lista. A gente verifica também que existe um alto índice de desinteresse por parte das empresas, que essas empresas, menos de 4% dos nossos alunos recebem um feedback da empresa, seja ela positivo ou negativo. Então, esse desinteresse é bem considerável. Eu não estou com controle, Gabriel, tu pode passar para frente, por favor? Obrigada. Nesse segundo slide, a gente acaba verificando a quantidade de listas por aluno aprovado. Então, a gente verificou apenas os alunos aprovados. E desses alunos, a gente viu que não faz diferença se esse aluno está em mais de uma lista, em mais de 5 listas ou não. 45% da nossa base dos alunos que foram aprovados estão em menos de 5 listas. Então, a gente viu que não faria muita diferença colocar o aluno em várias listas ou, de repente, aumentar a quantidade de alunos por lista para que haja um maior interesse nas vagas de emprego. Pode passar, por favor? Aqui a gente acabou estudando sobre as escolas com alunos aprovados. E a gente percebe ali no primeiro gráfico que existe, sim, uma proporção interessante entre a quantidade de vagas e alunos aprovados por país. Mas quando a gente vê no segundo gráfico, ali no lado direito, a quantidade de alunos ativos, essa proporção já se perde. Então, a gente acabou vendo uma coisa bem interessante aqui entre a Alemanha e a Bélgica. No terceiro gráfico, a gente verifica que, apesar de a Alemanha ter uma alta quantidade de listas com alunos aprovados, apenas 20% deles foram aprovados. E já a Bélgica, ela tem um comportamento bem diferente. Tem poucas listas com alunos aprovados, mas
70% dos alunos que entraram nessas listas chegaram a ganhar um emprego. Então, a gente gostaria de indicar para a empresa, para a Job Teaser, fazer uma avaliação mais aprofundada sobre esse comportamento, principalmente da Alemanha e da Bélgica, na quantidade de listas, na grande quantidade de listas da Alemanha e da alta taxa de aprovação da Bélgica. E agora o Matheus continua para a gente. Show. Aqui temos mais 2 gráficos. A gente pode ver que logo o primeiro aqui, ele mostra o tempo que os alunos ficam offline do nosso sistema. E a gente consegue ver ali que 48%, mais de 48%, ficam 4 meses ou mais sem entrar no nosso sistema. Isso mostra algum desinteresse que eles tiveram pelo site, ou algumas vagas que eles não gostaram, e alguma insatisfação também que eles tiveram com a Job Teaser. Aqui nesse segundo gráfico, mostra para a gente a taxa de estudantes ativos. Eu peguei aqui de um ano, do ano de 2020, para dar de exemplo para vocês. E a gente consegue ver que ele oscila bastante. E a gente conseguiu tirar 2 insights aqui. O primeiro, a gente consegue ver que tem um pico ali em junho e em julho, que é logo após que eles terminam as aulas, a faculdade. Então, assim que eles terminam, eles já vão atrás de um emprego. O segundo insight é ali em outubro, que tem um pico também, que é depois das férias. Então, o estudante, ele termina a faculdade, tira ali seus 3 meses de férias, e assim que ele retorna, ele entra na Job Teaser para procurar um trabalho e tentar ingressar em alguma empresa já. Pode passar, por favor. Nossas conclusões finais, como eu disse anteriormente, muitas pessoas ficam muito tempo sem entrar no nosso sistema. Então, a gente deveria contatar esses estudantes e questionar, ver se tem alguma dúvida, se eles tiveram algum problema, tentar ajudar eles e fazer um follow-up melhor para que a gente não perca esses usuários. A gente viu também que muitos usuários não estão interessados no Job Teaser, então a gente deveria rever os nossos algoritmos e tentar mandar trabalhos, tentar mandar vagas que tenham o mesmo perfil dos nossos usuários, para que assim eles tenham uma maior taxa de aproveitamento. E por último, como a Carol disse já, algumas possíveis melhorias para o Job Teaser, que seria aumentar o tempo de resposta para 96 horas. Sempre que um estudante for entrar em uma lista, mandar um e-mail pelo menos 24 horas depois para ver se está tudo certo com a vaga dele, com a lista. E também, como ela disse, a gente viu que não adianta muito colocar um usuário em várias listas. A gente viu que não dá certo. Então, eu deveria tentar entender melhor essas listas para que aumente a resposta das empresas e, assim, os nossos usuários tenham maiores taxas de aprovação nas empresas e consigam o seu trabalho dos sonhos. E é isso. Muito obrigado. Esse foi o nosso trabalho da Job Teaser. Parabéns! Parabéns, galera. Acabou! Meus parabéns, queridos. Tiraram onda. Que orgulho, pessoal. Parabéns a todos e a todas. Olha as suas caras felizes. Você se lembra uma foto que a gente fez 9 semanas atrás? Todo mundo estava super feliz, super lindo. Agora todo mundo está cansado agora. Todo mundo acabado, cansado. Outras caras agora. Não podemos fazer essa foto de novo hoje, tá? A barba do Danilo. A barba do Danilo ficou grande ainda. Parabéns a todos e a todas. A gente sabe que o bootcamp está difícil. Então, parabéns. Você entregar projetos ótimos. Estamos com muito orgulho. E não podemos esperar ver o que vocês vão ver depois do bootcamp. Parabéns. E parabéns para os professores também. Opa. Danilo, Massa, Tabata, Daniel, Lucas, Eduardo e Daniel. Eu sei que vocês vão ter saudade delas também. Mas não se preocupe, você pode achar elas no Slack. Para toda a vida. E para quem gostaria de assinar para os próximos bootcamp, lembrando de assinar essa semana para ter tempo para fazer o preparatório. E agora, vamos encerrar esse live aqui, porque vamos começar o Happy Hour com as fofocas que não pode estar no YouTube, mas se você gostou disso, vai continuar
se você está no YouTube, clica na parte live e você vai ver outras turmas que vão chegar. Vai ter a turma de Desenvolvimento Web, depois vai ter uma turma de Data Science, pode ser muito interessante também se você tem interesse nessa área de dados. Então, por favor, fica por aqui que vai acontecer. E, de qualquer forma, a gente se vê no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, qualquer rede que você prefere, estamos por aqui. Muito obrigada a todos e a todas.